Olá, eu sou o Dr. Renato Reis, eu sou urologista e eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês a respeito de medicina e de doenças aí do trato urinário, que é o que a gente trata com maior frequência na minha área. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês de uma doença que afeta homens, mulheres, crianças e idosos. Então, como vocês têm percebido, a urologia trata de todas as faixas etárias e de todos os sexos, masculino e feminino no caso. Muito bem, hoje eu vou falar com vocês a respeito dos cálculos urinários. Opa, vamos fazer continha hoje? Não, não vamos fazer continha. Para desespero de alguns aí e para alegria de outros, não tem nada a ver com matemática. O que são os cálculos urinários? São as pedras nas vias urinárias. Então, pedra de rim, pedra de bexiga. Então, o cálculo urinário se trata de um componente estranho dentro da via urinária. No caso, um componente feito de cristais, por isso que é chamado de pedra ou de cálculo. Os cálculos urinários, eles podem afetar, então, como eu falei anteriormente, o rim. Então, como a gente vê na figura, a gente tem três áreas divididas aí nas vias urinárias. A gente tem o rim, o ureter, que é o canalzinho que liga o rim até a bexiga, que leva a urina do rim para a bexiga, e a bexiga. A gente pode ter cálculos nas três áreas aqui das vias urinárias, nos rins, no ureter e na bexiga. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses cálculos aí. De forma geral, então, vamos aí dar uma noção do que formam os cálculos urinários. Então, quais são as causas? Por que a pessoa desenvolve um cálculo urinário? Bom, existe um componente dos próprios organismos, então um componente orgânico aí, a pessoa pode ter uma tendência a formar cálculo. Normalmente isso é familiar. Então a gente tem famílias em que o pai tem pedra, a mãe tem pedra, ou às vezes um dos dois, o filho vai ter pedra, irmãos que têm cálculos. Então existe um componente familiar. Associado a isso, um problema da nossa sociedade moderna, que é a falta de ingesta líquida. Então, muitas vezes a pessoa se esquece de tomar água pela correria do dia a dia, está no trabalho, não tem tempo, então acaba esquecendo de tomar água e isso acaba ajudando aí a formação das pedras. Além desses componentes, que são normalmente os mais comuns, a falta de líquidos, e aí quando eu falo líquidos, eu estou falando de água, de chá e de sucos naturais. Refrigerante, bebida alcoólica não entra nessa história de líquido. Aliás, a gente vai falar do refrigerante daqui a pouquinho também em relação aí aos cálculos. Mas a falta de líquido associado a uma tendência do organismo em formar pedra acaba sendo a principal causa da formação das pedras ou dos cálculos urinários. Além disso, a gente pode ter alguns tipos de alterações metabólicas, doenças metabólicas que podem levar à formação do cálculo e também alguns tipos de doenças gastrointestinais em que existe uma absorção maior de cálcio que acabam levando também à formação aí das pedras. Opa, falou de cálcio. Muito bem. Cálcio é o principal componente das pedras. Normalmente é ele que vai estar presente em 80% a 85% das pedras formadas. Existem aquelas pedras que não têm cálculo, por exemplo, pedra de ácido úrico. Então, as pessoas que têm um aumento de ácido úrico no sangue podem vir a formar pedras de ácido úrico. Então, pessoas que têm aquela doença popularmente chamada de gota, em que as articulações ficam inchadas e doloridas por aumento do ácido úrico, essas pessoas podem ter pedras também. E além disso, alguns tipos de infecção urinária também podem provocar a formação das pedras. Então existe um tipo de bactéria que ela forma pedra na via urinária. Então, vocês estão vendo que tem várias causas aí que precisam ser investigadas. Então, quando uma pessoa tem uma pedrinha nos rins, ou na bexiga, ou no ureter, a gente precisa ver o que formou essa pedrinha aí. Então, existe a necessidade de uma investigação em alguns casos aí. Pois bem, e como é que é o sintoma então? Doutor, como eu sei que eu tenho uma pedra? Muitas vezes, quando as pedras são pequenas e elas estão localizadas no rim, muitas vezes elas não dão nenhum tipo de sintoma. Então, se você tem um histórico familiar de pedras, é importante fazer um check-up. Quando for fazer o seu check-up anual, e a gente sempre recomenda as pessoas fazerem um check-up anual, e cada vez isso mais cedo, porque a gente tem visto cada vez doenças começarem mais cedo. Então, quanto mais cedo fizer um check-up, melhor. No check-up,
conta para o médico, olha, na minha família, o meu pai tem pedra nos rins, o meu irmão tem pedra nos rins, que aí você pode fazer um exame muito simples, que é um ultrassom, e isso já dá a ideia se existe aí ou não pedra nos seus rins. Fora essas que não dão sintomas, como elas se apresentam? Então se apresentam de uma forma bem dolorida, que é a chamada cólica renal. Então a cólica renal é uma dor intensa, tipo cólica, parecido com cólica de intestino, com a cólica menstrual das mulheres, que se dá normalmente na região das costas, ela pode vir para frente na barriga, algumas vezes pode chegar a dor até a irradiar para a região dos genitais. Então no homem vai irradiar ali para a região dos testículos, a mulher vai irradiar para a região da vagina. Muitas vezes essa dor aí, ela pode ser significado de uma pedra nos rins. Então uma dor intensa, ela não tem nada que melhore ou piore ela. Então não é um tipo de dor, por exemplo, que a pessoa vai deitar ou vai sentar e ela vai melhorar. Ela continua doendo. É uma dor extremamente forte que muitas vezes leva a pessoa a procurar um pronto-socorro. Esse normalmente é a manifestação principal aí de quando um cálculo renal vai dar dores. Outras vezes, os cálculos renais também podem dar sangramento na urina. Pode não dar dor, mas pode dar sangramento na urina. Então, sangramento na urina também é motivo de se investigar aí presença de pedrinhas, de cálculos renais. Quando o cálculo está no rim ou está no ureter, que é aquele caminho que eu falei entre o rim e a bexiga, eles não têm muitas diferenças em relação aos sintomas. Então muitas vezes eles dão dores semelhantes. Então não dá para a gente saber só pela dor onde é que está localizada a sua pedra. Nesse caso tem dor, normalmente como eu disse, é uma dor intensa, vai ao pronto-socorro, no pronto-socorro é feita uma investigação e aí se determina, olha, tem uma pedra no rim, tem uma pedra no ureter e dali normalmente se encaminha para um tratamento. Então para essas pedras, que tipo de tratamentos a gente tem? Então, obviamente, vai depender de alguns outros fatores. Então, aonde está localizada essa pedra, o tamanho dessa pedra, se ela está causando alguma obstrução na saída do rim, ou seja, se ela pode estar prejudicando o funcionamento do rim. A partir disso, a gente decide qual é o tipo de tratamento. Mas, de forma geral, quais são os tratamentos? Se é uma pedra pequena, não está obstruindo nenhum local, ela não está dilatando o rim, nem causando mau funcionamento do rim, algumas vezes o tratamento pode ser só com medicação e bastante líquido. Outras vezes existe a explosão externa da pedra, que é a chamada litotripsia extracorpórea, em que você não tem nenhum tipo de furo ou nenhum tipo de manipulação interna da pessoa. É um equipamento que vai explodir, como eu disse, a pedra pelo lado de fora. Até os tratamentos mais agressivos, em que você tem que passar um aparelho pela pessoa ou então tem que fazer um corte para a retirada da pedra. Aí cada tipo de situação o médico decide com o paciente qual é o melhor tratamento. O fato é, quando se tem a pedra renal, quem já teve cólica renal sabe muito bem como é e como é doloroso. Para se evitar isso, normalmente, como eu disse, tem histórico, tem na família gente que tem pedra, procura aí no seu check-up anual, dá uma olhada nisso, ver se não tem nenhuma pedrinha, para, se for o caso, tratar antes de vir aí uma cólica renal ou um quadro mais ruim de uma alteração no seu rim ou algo nesse sentido. Então, fica a dica. Beba sempre bastante líquido e procure aí o seu check-up anual, ver se existe aí, se você tiver histórico familiar, se existe alguma pedrinha aí nos seus rins. Como eu falei anteriormente, líquidos então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Líquidos pro rim é água, basicamente, chás e sucos. Refrigerante não entra na conta. Aliás, refrigerante hoje em dia, cada vez mais malefícios a gente tem visto. Pela quantidade de açúcar, pela quantidade de corante, pela quantidade de sais em que contém nos refrigerantes. Então, os refrigerantes, eles acabam trazendo uma sobrecarga para o rim. Então, em alguns casos específicos, eles podem ser até causa de formação de pedra nos rins. Então, refrigerante, para quem pode, elimina aí da sua vida, deixe de lado, tome um suco, tome chá, tome água, isso que é o melhor para o seu rim. A gente está deixando os refrigerantes cada vez mais de lado e a gente tem feito campanhas, vocês veem na televisão que refrigerante é bom, já foi bom aí durante um período, mas hoje ele está se tornando algo que a gente sabe que pode trazer mais malefícios do que benefício na vida. Então, água bastante, chás e sucos para o seu rim.
E isso acaba muitas vezes ajudando aí a não formar pedras e a evitar aí quadros mais chatos, mais graves, com cólicas e com disfunções aí nos seus rins. Muito bem, eu falei então das pedras nos rins e no ureter. Eu deixei para o finalzinho aqui, vocês perceberam que tem as pedras na bexiga. Por que eu deixei para o finalzinho? Porque a pedra na bexiga ela é um pouco diferente das pedras que a gente vê nos rins e no ureter. Pedra na bexiga, ela normalmente se dá secundariamente a alguns outros problemas no esvaziamento da bexiga. Então, quando a pedra se forma na bexiga, ela normalmente não dá quadro de cólica renal, como a gente viu anteriormente. Ela vai dar quadro de semelhantes a uma infecção urinária. Então, a pessoa tem dor para fazer xixi, tem desconforto, sente que não esvazia bem a bexiga, algumas vezes aparece sangue na urina. Então, pedra na bexiga ela é um pouco mais específica. Ela dá normalmente em homens que têm dificuldades para urinar, ou seja, homens que têm ou algum problema de próstata ou algum problema na uretra. Normalmente essas pedras elas são diagnosticadas ou por um sintoma desse, em que o médico ou o paciente acaba procurando o urologista, ou muitas vezes num check-up prostático. A gente vai fazer alguns exames e descobre que tem uma pedra na bexiga. Assim como ela é específica em termos de ser secundária e algumas doenças obstrutivas, o tratamento também é específico. Então, nesses casos, o urologista vai decidir aí com o paciente qual é o melhor tratamento, como é que a gente vai resolver a pedra na bexiga e normalmente junto com o tratamento da pedra da bexiga, a gente também dá o tratamento para obstrução que provocou a formação da pedra na bexiga. Então, gente, para resumir, cólica renal, extremamente ruim. Procura, então, sempre estar aí nos seus check-ups vendo se você tiver um histórico familiar de pedra. Beba sempre bastante líquido, então esteja sempre bem hidratado para evitar a formação das pedras. Infecções, como eu disse, podem ser causa também de formação de pedra, então existem alguns tipos de bactérias que formam pedras. Então procure também aí qualquer sintoma urinário, procurar um médico para poder estar orientando você bem a respeito disso. E uma vida saudável, sempre com uma alimentação saudável, com uma boa hidratação, é o segredo aí para se evitar as pedras nos rins. Como eu disse, eu sou o Dr. Renato Reis, obrigado mais uma vez e até a próxima.